Olá, eu sou Elton Simões Gomes. Olá, e eu sou o Diogo Cortes. Esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. A agência reguladora da internet da China acaba de punir um aplicativo chamado e conhecido como Instagram chinês. Adivinha por quê? Porque tem muito conteúdo fútil lá. Imagina se a moda pega. E a gente também vai falar aqui sobre a dificuldade que é fazer a classificação etária pelas plataformas digitais, ou seja, saber se quem está acessando aquele conteúdo, aquele serviço é menor de idade ou qual que é a estimativa etária de cada uma delas. E a Microsoft vai encerrar o suporte à segurança ao Windows 10 em outubro. E a gente vai contar como é que ficam os quase 30% de brasileiros que ainda usam esse sistema operacional nos seus computadores. É muita gente, hein? É muita gente. E tem coisa nova chegando na área. E eu tô falando do chat do Spotify. Sim, o streaming de música agora está incorporando uma nova funcionalidade para você conversar com seus amigos e trocar mensagens e até mesmo as músicas. Você falou em chat, eu já pensei no chat GPT, mas vamos direto pro papo. Bora pro papo. A administração do ciberespaço chinês acaba de anunciar medidas disciplinares contra a rede social conhecida como Red Note. Esse não é o nome dela, o nome dela é chinês, mas ela ficou conhecida como Instagram chinês depois que os Estados Unidos baniu o TikTok, caso ele não fosse vendido por um proprietário americano, porque muito estadunidense começou a baixar o Red Note para saber como é que era lá na China. Como é que foi esse negócio de ser punido por fornecer conteúdo fútil, Diogo? Vamos lá. O Red Note, então, ele é uma plataforma chinesa super bem conhecida na China, obviamente, né? Então, super popular lá. E aí teve esse êxodo, né? Que era o êxodo dos exilados do TikTok, que foi quando os Estados Unidos anunciou aquele primeiro bloqueio contra o TikTok. Então, muitos cidadãos ali dos Estados Unidos baixaram o Red Note e começaram a usar ali, né? Mas ainda tinha uma dificuldade porque boa parte da interface estava em chinês e tal, mas foi quando a plataforma ganhou uma popularidade global, assim. Uhum. Mas é muito forte hoje na China. E aí, rapaz, olha que curioso, tem esse órgão que eu acho o nome sensacional, já falei, que é a Administração do Cyberespaço, né? Chinês. Então, é como se fosse uma agência reguladora. Então, ela define muitas questões sobre os princípios do uso de tecnologia na China, principalmente desse ecossistema digital. E aí, recentemente, eles anunciaram punições severas para executivos da Red Note por alguns motivos, né? E o principal deles é a promoção de conteúdo fútil pela plataforma, né? Então, assim, o que é conteúdo fútil? É conteúdo sobre celebridade, é conteúdo de memes criado por inteligência artificial. A gente falou muito aqui dos seus amigos tralalá, talarero, lembra? Né? Que é o Italian Brain Rot. Exato. O Italian Brain Rot. Então, a China está declarando guerra ao Brain Rot, né? E já vinha declarando guerra. Então, o lance é que agora eles querem focar, e sempre foi assim, né? Focando numa produção de conteúdo que seja mais informacional, mais educativo e mais que traga algum tipo de construção ali, né? E o grande lance, que muita gente confundiu, não é que a China está punindo os executivos da Red Note por deixarem vincular esse conteúdo. Não é isso. A China não está proibindo esse tipo de conteúdo. O que a China está falando, tudo bem, esse conteúdo pode existir aqui, mas vocês ficarem impulsionando só isso, que sociedade do futuro que a gente está criando aqui, entendeu? Se é só fofoca de celebridade, só conteúdo criado por inteligência artificial, não é isso. Então vocês não podem ficar promovendo isso, e eles insistiram nisso, e agora você sabe que na China a coisa tora, né? Exato. Então é isso que tá rolando. Então, muita gente fala, é um processo de censura, não exatamente, porque ela não tá proibindo o conteúdo, mas ela tá questionando esse uso dos algoritmos para impulsionar esse tipo de conteúdo que, na visão da China e na visão de muitas pessoas ao redor do mundo, não só chineses, é prejudicial. Tanto que a palavra de muitos dicionários da língua inglesa do ano passado foi brain rot, que é esse apodrecimento do cérebro por conta de conteúdos podres da internet. Isso é tão frequente na internet que tem vários jogos na Roblox, que é uma plataforma frequentadíssima por crianças,
que são relacionados a Brainrot. Tem um dos mais populares jogos hoje na plataforma, chama Steal a Brainrot, que é quase como um jogo de pega-pega que você tem que roubar um Brainrot do amiguinho. Exato. Mas é bem curioso as pessoas estarem discutindo se a China tá ou não censurando, porque a censura na China é a regra do jogo. Então, no fim das contas, ela só tá fazendo a regra valer. E é bem curioso esse tipo de punição, porque ela não é só contra a plataforma em si. Ela tá mirando os executivos, que eles vão ser convocados a prestar esclarecimento, eles podem tomar uma advertência, eles vão, no fim das contas, ser alvo de shaming perante a sociedade, porque eles estão fazendo com que aquela sociedade seja cada vez mais distante de atingir o ideal de civilidade, de cada vez mais buscar melhorias, e eles estão botando na mão dos jovens esse tipo de conteúdo fútil. E dá pra gente fazer um paralelo com o que aconteceu aqui no Brasil, que deixou muita gente chocada, que foi quando as autoridades públicas e policiais começaram a ir atrás dos executivos do Facebook. Lembra disso? Sim, o cara foi preso, não foi? Exato. O Diego Zodan, que na época era líder da Meta na América Latina, foi preso porque a ferramenta se negou a cumprir uma decisão judicial. Ou seja, por mais que a gente esteja falando de regimes diferentes... Mas era uma questão judicial que também não fazia sentido na época, né? A Meta tinha que fornecer informações que podiam abastecer uma investigação policial que estava em curso, mas cujos dados eram de difícil obtenção porque circulavam dentro do WhatsApp, que é criptografado. Ou seja, tinha uma dificuldade técnica, mas de todo modo, tanto lá quanto cá, alguns executivos foram colocados na mira dos reguladores, das autoridades públicas, porque as suas plataformas não agiram conforme as regras estabelecidas. Essa é uma possibilidade que a gente pode ter, ainda que a gente esteja falando de regimes muito diferentes, porque o Brasil é uma democracia e a China não é. Exato. E acho que pra gente ter um panorama geral da situação, acho que não adianta olhar só para o Brasil ou para a China, a gente tem que trazer um outro ator aqui, que são os Estados Unidos, né? Então, quando a gente está falando dessas plataformas, as principais plataformas, elas são americanas. E acho que é bom a gente pensar nessa perspectiva de funcionamento delas e de como as suas nações pensam e regem esse regramento ali da regra do jogo. Então, hoje, nos Estados Unidos, a gente vê isso hoje muito mais escancarado, inclusive depois da eleição do Trump, que é um poder muito grande das Big Techs, né? Então, elas influenciam o debate público, inclusive a força de lobby que ela tem para fazer valer suas forças em outros países também é uma coisa absurda. E elas vão muito nesse jogo de uma coisa mais desregulada, que leva à criação de conteúdos e formas de engajamento para manter as pessoas cada vez mais dentro das plataformas, porque isso vai gerar lucro. Ou seja, não tem fórmula mágica. Plataforma quer pessoas olhando nas telas para gerar lucro. E isso vai desde envolver conteúdos que sejam mais fúteis, porque conteúdo fútil ele sequestra a atenção. Sequestra a atenção de uma maneira muito rápida, né? E aí isso vai de diferentes formas, desde uma piada ou até mesmo conteúdos mais erotizados, que é o que mais acontece no Instagram, né? Então, principalmente para homens, eles impulsionam muito esse tipo de conteúdo. Só que o fim é o lucro, né? E na China, a China é diferente, né? A banda toca diferente lá. Então, enquanto o governo está muito olhando para suas empresas e tentando a partir disso, né, dar um poder para elas gerarem lucro, na China, a situação é diferente. Eles prezam mais pelo bem-estar ali, e como já tem um governo mais centralizador, eles vão fazendo essas amarras muito mais duras em relação às suas empresas. Então, que é esse contraste que existe, né? Então, a gente sabe que o próprio TikTok, ele funciona de um jeito diferente na China, né? E isso foi o que aconteceu com o Red Note. Então, a China não tem medo de sancionar suas próprias empresas de tecnologia se ela entender que o mecanismo de funcionamento dela não está visando o bem comum ali da sociedade. Você mencionou o TikTok e não tem nada mais paradoxal em termos de rede social do que o TikTok no Ocidente. Porque aqui, inclusive, ele tem esse nome, mas dentro da China, o TikTok tem outro nome, que é Douyin, e eles são completamente diferentes. Aqui, ele funciona com a lógica do algoritmo. O algoritmo entende quem é você antes de você fazer cadastro, antes de você fazer
qualquer tipo de ação e ele te bombardeia com conteúdo que ele tem certeza que vai fazer você ficar na plataforma a maior quantidade possível de tempo. É por isso que eu nem entro no TikTok, viu? Eu sei que eu vou entrar lá e eu só vou sair depois do carnaval. Porque tem muito vídeo curto, A interação. a interação é rápida, o vídeo vai pro outro, ele percebe rapidamente o que você curte e ele começa a te bombardear com aquele tipo de vídeo. Um dia eu caí na besteira de ver um vídeo de uma tailandesa tirando unha do pé e unha encravada. Rapaz, eu nunca mais vi outra coisa no TikTok. Só que dentro da China, a ByteDance, que é a dona do TikTok, tem um outro aplicativo chamado Douyin. E ele é super popular lá. Inclusive, ele é mais popular do que o Rednote. Lá, o Douyin tem 755 milhões de usuários. O Rednote tem 300 milhões no mundo todo. Quem é ocidental não consegue baixar o Douyin. E quem é chinês não consegue baixar o TikTok. E o Douyin, ele é completamente diferente. Eles, inclusive, apostam em conteúdos mais longos. Dá pra você ver aula no Douyin. Você já imaginou ver aula no TikTok? Fórmula de Bhaskara. Ligação covalente, eu duvido que isso poderia acontecer no Brasil. E o Douyin, inclusive, incentiva esse tipo de conteúdo mais pedagógico, informacional que você estava comentando, Diogo. A gente estava até conversando antes de entrar na gravação sobre aquela aba que prioriza conteúdos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aqui no Ocidente, da China para cá, da China para fora, aqui no Ocidente, já tem uma onda de conteúdos que tentam fazer as pessoas lerem, tem os BookTalks. BookTalkers. É uma estratégia interessante, né? A China, o TikTok incentiva esse tipo de conteúdo porque ele sabe que é isso que faz com que a plataforma deixe de ter a percepção das pessoas de que é só um lugar destinado a dancinha e coisas que vão fazer você perder, ficar gamado com a atenção ali muito tempo e vai perder muito tempo. O TikTok tenta influenciar no Ocidente conteúdos um pouco mais construtivos, mas a gente sabe que a plataforma é tomada por esse tipo de conteúdo rápido, raso e rasteiro. E agora vai ficar ainda mais complexo porque o TikTok trouxe o TikTok Shop. Então, o conteúdo que era rápido, raso, rasteiro, agora vai ser rápido, raso, rasteiro pra você consumir muita grana. E um aspecto que a gente deixou de fora é que dentro do conteúdo fútil que a administração do ciberespaço chinês apontou, também tinha uma questão de consumismo. Aí eu fico me perguntando, Diogo, será que essa predisposição a ter conteúdo fútil, que incentive o consumismo, que faça você não olhar para um enriquecimento pessoal, como o governo chinês quer, veio já do Rednote chinês ou foi a invasão dos estrangeiros que levou esse conteúdo para lá? Pois é, essa é a grande questão. Assim, não, eles colocam assim que também assim, é natural das pessoas tentarem um maior engajamento nas plataformas, né? Então, isso é bem interessante porque assim, é uma combinação de um hack mental impulsionado pelo algoritmo, né? Porque o algoritmo começa a entender qual que é o conteúdo mais viciante e não necessariamente o conteúdo mais construtivo para entregar para as pessoas, né? Então, e aí isso entra numa questão que eu acho fundamental, que é da liberdade, né? Muita gente vai falar, não, mas isso é remover a liberdade das pessoas. Mas as pessoas, quando elas entram nessas grandes plataformas, elas não têm liberdade, porque é o algoritmo que define o que elas estão vendo. Cada vez mais, né? Ainda que é muito interessante, eu já falei isso até em palestra minha, eu mostro, né, o meu feed do Instagram, né? Meu feed do Instagram, ó. Aqui é meu feed do Instagram, o que eu sigo? E aparece lá, majoritariamente jornais, revistas e coisa de esporte. Só isso. Coisas que eu sigo mesmo, né? Aí eu vou pra aba dos recomendados. Cara, é um outro universo, assim. É um monte de foto de mulher, entendeu? Aí você fala, tá. Aí você vai pro aba Reels. É coisa mais ainda loucura, assim, né? Então, quer dizer, qual que é a liberdade que eu tenho, né? Ah, você precisa fazer a curadoria do seu algoritmo. Isso vai até certo ponto. Não vamos ser inocente de achar que a gente consegue fazer a curadoria de todo o algoritmo. Então, sim, né? A plataforma exerce um poder muito grande. Agora a gente precisa ver a longo prazo, né? Quais sociedades vão estar melhor preparadas para o futuro, né? Então, acho que vai ter um impacto muito grande na formação das pessoas, na educação das pessoas, né? Então, acho que a China faz um movimento interessante, sim. E o que a China faz, só para a gente arrematar e se encaminhar para o final do bloco, é mostrar que em algum momento o Estado tem que ter uma mão pesada, porque nem tudo dá para o usuário resolver. Nem tudo dá para o usuário resolver. E aí eu volto
só para encerrar mesmo agora, numa coisa bem interessante, que assim, acho que todo mundo hoje discute, e todo mundo tem quase um consenso, que o tempo de tela é um problema, que é algo que a gente tem que discutir com mais profundidade e tal. Acho que é sendo discutido no mundo inteiro. E aí você pega os últimos, teve acho que um dos últimos balanços da Meta, eles colocam muito claro isso, ó, com o uso da nossa super inteligência artificial, nós conseguimos aumentar o tempo de tela em tantos porcentagem lá, né? Então é isso, né? Enquanto o mundo discute um problema que já começa a ser entendido como um problema social e até mesmo de saúde mental, a plataforma que visa o lucro, ela vai fazer o máximo para te manter lá dentro, né? Então, é um desafio que tem, né? Então, a regulação, a governança é super importante nesse aspecto. O ECA Digital, aprovado agora em agosto pelo Congresso Nacional, leva para o mundo digital aquilo que já é regra no mundo físico, que é a proteção a crianças e adolescentes. Ele tem um apelido em comum, que é PL da adultização, por causa do nome que o Felca usou bastante naquele vídeo que você já deve ter visto. Entre outras coisas, o PL do ECA Digital prevê que as plataformas identifiquem a idade dos seus usuários, que é para direcionar conteúdos mais próprios à idade de crianças e adolescentes. E aí a gente entra num terreno super pantanoso para as plataformas. A gente trouxe aqui em Deu Tilt um casal de brasileiros que mora hoje no Vale do Silício, que conseguiu fazer o que as plataformas penam para fazer, que é identificar a idade dos usuários. Só que esse, Diogo, é uma questão que dá o que falar no mundo político. Eu não sei se você lembra, mas o PL das fake news, aquele que foi enterrado, já tinha essa discussão e isso virou um baita de um bafafá, porque em algum momento ele sugeria que as plataformas recolhessem o RG dos usuários para ver se eles tinham a mesma idade que eles diziam. E isso virou uma grande questão de privacidade. Mas nem todo mundo entende qual que é a questão aqui, qual que é o problema de privacidade que tem em pedir o documento de alguém, já que a gente faz isso no mundo físico, né? Essa é uma questão super, assim, complexa de ser debatida, de ser entendida, porque a gente faz muito essa referência com o mundo físico, né? Só que aí tem uma questão, né? Porque primeiro é a coleta dos dados e o uso desse tipo de dados que vão acontecer no mundo digital. Então, é super importante, acho que a gente tem que tomar cuidado e transformar o ambiente mais seguro para as crianças. E uma das formas é justamente essa identificação etária dos usuários. Então, nesse projeto de lei que foi aprovado, que entrou esse mecanismo, também várias pessoas mais técnicas fizeram alguns apontamentos mostrando como isso pode impactar o ecossistema da internet como um todo, porque tem alguns serviços que você vai ter que fazer esse cadastro obrigatoriamente, ou seja, você vai ter que provar que você é você para mostrar que não é uma criança, para mostrar que não é um adolescente que está acessando aquele serviço. Então isso pode levar a uma coleta maciça de dados pessoais. Então esse é um dispositivo que traz tudo, né? Sempre vai trazer o lado positivo quanto consequências. Então, o que se questiona aqui, por exemplo, esse tipo de coleta maciço de dados é um problema de privacidade. Então, você vai ter, para muitos serviços, você vai ter que se identificar você, Elton, como um Elton maior de idade, né? Para mostrar que não é uma criança que está acessando aquilo. Então, para isso, vai ter que ter uma coleta grande. Então, não é só coletar os dados das crianças, mas de todo mundo para fazer essa distinção. Então, esse é um dos efeitos colaterais que existe no mundo digital. A gente está falando do ECA Digital e a gente começou a discussão a respeito dessa lei que leva o ECA para a internet, mas é uma discussão que não está sendo feita só no Brasil. Não. Várias leis de estados dos Estados Unidos têm sido sancionadas para obrigar as plataformas a identificar a idade dos seus usuários e conseguir, de uma forma prática, respeitar a classificação indicativa. A classificação indicativa não é uma coisa que existe só no Brasil, não é uma jabuticaba nossa. Ela existe nos Estados Unidos e isso mostrou que é uma briga de cachorro grande, né, Diogo? As plataformas que a gente tende a achar que são sempre tão unidas com um objetivo comum, nem sempre elas estão do mesmo lado, e essa é uma situação que mostrou que elas estão bem divididas. Estão bem divididas, a bola tá em disputa aí, né? Vamos ver quem vai conseguir pegar. Porque, assim, quando a gente tá falando
dessa identificação etária é para acessar algum serviço digital. E esse serviço digital, muitas vezes, acontece por aplicativos, né? Então, qual que é a ideia? Quem que tem que fazer essa verificação etária? É o dono do aplicativo ou é a lojinha que está vendendo o aplicativo? Uhum. Né? Então, hoje a disputa é a Meta, que é a dona dos aplicativos, ela está tentando jogar a responsabilidade para as lojas. Então, qual que é o lance? Assim, bom, se um menor de idade não pode acessar, sei lá, uma criança de 6 anos não pode acessar uma determinada ferramenta, sei lá, o Instagram, não sou eu que tenho que fazer isso. Na verdade, é a Apple que não deveria deixar esse menor de idade fazer o download do aplicativo. Ou o Google também. Ou o Google, no Uhum. caso do Android. Então, essa disputa que tem, assim. Então, enquanto a Meta defende que é a loja que tem que fazer esse controle, as lojas falam, não, é o aplicativo final. Afinal, pode ser baixado pelo pai para o uso do pai num dispositivo e a criança vai usar depois. Então, tá essa bola dividida mesmo. Mas a gente percebe que alguns serviços digitais começam a adotar algumas ferramentas para identificar a idade dos usuários, e não só a idade, mas também a identidade, para resolver problemas próprios, né? E não só reconhecer, respeitar a lei. É o caso do Tinder, que tem uma série de problemas relacionados ao golpe do amor. Uhum. O golpe do amor parece que a pessoa saiu cantando todo mundo, arrasando corações, mas é uma coisa bastante séria, porque alguém se passa por outra pessoa, vai para o encontro e na hora que chega lá fisicamente, na hora do vamos ver, essa pessoa aplica um golpe na outra, sequestra a outra, Tem muito caso assim. Muito. rouba o dinheiro dela. E o Tinder tá muito preocupado em fazer com que as pessoas sejam no mundo real aquelas que elas são no mundo físico. Outras plataformas também do mundo digital estão preocupadas em estabelecer a segurança. É o caso do Roblox, que vai começar a fazer uma identificação massiva da idade dos seus usuários, porque ela é muito usada por crianças e adolescentes, que é um público bastante vulnerável. E isso nos traz ao casal de brasileiros que conseguiu fazer resolver um problema que as plataformas não conseguiam, ou também não querem, né? A gente tá falando da Maria e do Rodrigo Tamelini. Eles já moram no Vale do Silício há muito tempo, desde 2016, vai fazer 10 anos. E em 2019, ele saiu do emprego de uma grande empresa, ele trabalhava na Intel, ela trabalhava com Tech for Good, que é estabelecimento de tecnologias para melhorar a vida das pessoas no ambiente digital. Eles perceberam que tinha um problema no mundo dos jogos. Tem um anonimato muito grande no mundo dos jogos, e aí eles criaram uma empresa chamada Game Age Safer, que é basicamente... e é basicamente porque o trabalho é bem complexo, destinada a criar uma identidade digital do gamer. Só que a identidade não fica atrelada a um jogo só, mas a várias plataformas. Ou seja, se você fez uma bobagem numa comunidade no Discord, isso vai ficar atrelado à sua identidade e você vai ser reconhecido por aquela bobagem no Minecraft. É a capivara digital. É capivara digital. Tanto é que eu conversei com o Rodrigo e ele mencionou que eles são meio que a Serasa dos gamers. Aí eu falei, pô, velho, vocês não devem ser muito bem vistos, né? Ele falou, pelo contrário, porque o trabalho deles é bem invisível, porque o que eles fazem é uma camada que não dá para perceber de monitoramento e de coleta de informações dos gamers, mas eles fazem isso para melhorar o ambiente digital. De todo modo, a gente ouviu o Rodrigo para entender melhor como é que funciona essa ferramenta de identificação da idade e também de construção de identidade virtual em ambientes digitais. Vamos ver o que ele falou. Olá, Diogo e Elton. Obrigado por estar aqui. Um assunto tão importante, muito legal poder compartilhar um pouquinho a nossa perspectiva a respeito dos assuntos. Verificação de idade é um assunto sensível e importante em meios online. A GamerSafe já está há 6 anos no mercado desenvolvendo tecnologias para isso. Todo mundo fala de AI, e AI é um assunto tão em voga hoje em dia, mas é uma tecnologia que já existe há bastante tempo. Então, usando modelos de computação visual, a gente foi melhorando a estimativa de idade a partir da selfie das pessoas, conseguindo inferir a idade das pessoas, né? Então,
como que a gente desenvolveu isso? A gente tem uma solução de identidade digital que verifica e autentica os jogadores para as plataformas de jogos, e essa é uma das informações que a gente consegue coletar nesse processo. Esses pontos que o Rodrigo traz, acho que são bem interessantes aqui para esse tópico que a gente está discutindo, mas a gente também perguntou para ele uma coisa que a gente está discutindo aqui com mais profundidade, que é essa dificuldade de fazer essa classificação etária em ambientes digitais. Vamos ouvir o que ele falou. Existem dois cenários bem distintos. Uma coisa são as redes sociais, outra coisa são os jogos online. Redes sociais, elas partem da premissa que uma conta criada vai ser conectada com outras contas próximas a ela, e isso você vai construindo um cenário de confiança enquanto essa conta vai evoluindo. Os jogos, em consequência, as pessoas são conectadas de forma aleatória. Então, onde estão os desafios da questão de idade para ambas as plataformas? Nas redes sociais, é um pouco mais fácil você inferir qual é a idade da pessoa, baseado nesse tipo de comportamento social e de conexões que ela realiza. Dentro de jogos onde o nível de anonimidade é mais amplo, você realmente precisa coletar dados adicionais para conseguir fazer esse tipo de inferência e conseguir oferecer uma experiência mais positiva para os seus jogadores. Perspectiva tecnológica não é difícil, né? É muito mais a gente conseguir colocar isso dentro do fluxo de autenticação e verificação das pessoas, criar o entendimento do jogador e a confiança do jogador na tecnologia e no bom uso dos dados, né? Então, é natural que existam preocupações com questões de privacidade, com questões de fraude, etc. Então, é muito mais uma questão cultural hoje do que uma deficiência, uma dificuldade técnica na solução. Bom, mas isso traz a discussão para o nosso ponto inicial, porque a gente está discutindo classificação etária para mostrar como que o ECA Digital quer tornar mais seguro as plataformas digitais, ou seja, tem que entender qual é a idade dos usuários para que eles se relacionam com pessoas mais próximas umas dos outros. E a gente perguntou para o Rodrigo por que isso, ou seja, a classificação etária, torna mais seguros os ambientes digitais. Vamos ver o que ele falou. A segurança nos meios online é uma combinação da percepção de segurança e da percepção de responsabilidade, né? Então, a partir do momento que eu entendo que os meus atos em uma determinada plataforma são o que vão continuar a me dar acesso a essa plataforma, eu penso duas vezes antes de fazer alguma bobagem, né? E isso entra o componente de idade, né? Então, componente de idade, componente de verificação. Então, segurança está muito relacionado com a dificuldade ou desafio de fazer com que as pessoas se conectem, né? E elas conseguirem ter uma boa sinergia, uma boa dinâmica de interação. Pessoas que têm faixas etárias muito distintas, né, elas naturalmente têm um pouco mais de dificuldade de se conectar e de interagir e de compartilhar a mesma experiência. Então, o controle etário nessa perspectiva facilita você ter conexões que são mais relevantes e evitam os casos extremos onde a combinação de faixas etárias muito distintas podem levar a questões graves como a questão de crimes de abuso e abuso sexual e etc. Então faz sentido você colocar uma pessoa de uma faixa etária completamente distinta com um jovem, com um adolescente? Em que contexto que isso faz sentido, né? Então, se isso não é relevante, por que fazê-lo, né? Então, é uma questão preventiva para você evitar as questões mais severas de aliciamento, de sextortion, abusos e outras coisas que, infelizmente, são muito proeminentes nas plataformas digitais hoje. Bom, Diogo, isso que o Rodrigo trouxe é bem importante porque fica bem claro que no mundo dos jogos é bem importante que os jogadores se relacionem com pessoas com a idade mais ou menos que parecida, porque eles têm interesses em comum, modos de se comunicar em comum, eles têm expectativas em comum, isso torna a coisa mais positiva, a experiência mais positiva. E uma outra coisa que ele contou é que os jogadores, quando eles percebem que eles podem ser flagrados fazendo alguma coisa errada,
eles automaticamente não fazem essa coisa errada porque o que eles querem é jogar. Uhum. Eles querem jogar, então eles querem preservar O acesso. o acesso, a presença deles nas plataformas. Ou seja, às vezes, ainda que eles não saibam que tem essa camada de segurança, só o fato de avisarem que existe alguém monitorando o que eles fazem de errado ou algum vacilo, já é suficiente para que eles pensem 10 vezes, porque senão eles vão parar ser de jogar. banido e aí acabou a diversão. Exato. A morte do Windows 10, mas essa morte aqui, entre aspas, já tem data pra acontecer. Que isso? É um cabra marcado para morrer? Sim, e tá marcado pro dia 14 de outubro de 2025, Ok. que é a data que a Microsoft decidiu, né? Uhum. E o que vem a ser essa morte? Vamos explicar direitinho, senão vai causar confusão, né? Exato. Vai ter gente encomendando coroa de flores, arranjando horário no velório. Não é nada disso. O Windows 10 vai continuar funcionando. Exato. O que vai acontecer é que vai acabar o suporte de segurança, certo? Uhum. O que coloca em risco aí o uso do Windows 10 pelas pessoas. Com certeza. Para quem não sabe, suporte à segurança é tudo aquilo que você tem que fazer quando você abre o computador, aí aparece lá, uma atualização está pronta para você fazer o download. Dentro daquilo tem vários uploads ali, e algumas delas, inclusive, é a atualização de segurança para fazer com que o sistema operacional feche as brechas que os pesquisadores da Microsoft encontraram. E os cybercriminosos, eles não dormem, né? Eles estão sempre atrás de novas formas de entrar no seu computador e fazer 1 milhão de coisas ali. Mas é importante a gente contextualizar o que é o Windows 10, Diogo. E só pra gente saber o que tá sendo morto, né? O que tá por trás dessa história? Cara, o Windows 10 é o sistema operacional da Microsoft de maior adoção dentro de todos os Windows, no Brasil e no mundo. Mais que o XP? Mais que o XP. Mais que o 98? O XP atingiu um pico de 72% no momento em que ele foi mais utilizado dentro de todos os sistemas operacionais. Já o Windows 10, ele tem um pico de mais de 80%, ou seja, bate de longe o XP. E a gente está vivendo um momento agora que a gente não tinha enfrentado antes no Brasil, que é o seguinte: sempre quando um sistema operacional tá para ser aposentado, as pessoas já vão deixando ele de lado, já vão adotando o próximo, porque ele já está meio desatualizado, alguns programas já não rodam dentro dele, enfim, já tem uma coisa que é uma novidade, já tem outras funções. Isso aconteceu com o Windows XP, que você já mencionou aí, que quando ele acabou em março de 2014, aqui no Brasil, só 14% das pessoas usavam. No mundo, era 20 alguma coisa, mas isso mostra que o brasileiro já estava disposto a trocar para um sistema um pouco mais avançado, já estava de olho, já estava antenado. No Windows 7, aconteceu uma coisa parecida. Aqui no Brasil, 22% das pessoas usavam, no mundo era 24% alguma coisa. Ou seja, os brasileiros já estavam adiante do mundo. A gente sempre na vanguarda da inovação e na adoção de novas ferramentas no mundo digital. Com o Windows 8.1, que foi um sistema bem pouco usado, assim, 2% dos brasileiros usavam quando ele foi aposentado em 2023. No mundo, nem isso. Era 0,62%. Agora, com o Windows 10... No mundo, 45% das pessoas que usam o sistema Windows ainda usam o Windows 10. Nossa, tem uma adoção enorme ainda. Exato. Para essa galera fazer essa migração, vai demorar muito. Mas aqui no Brasil, que a gente tem uma população que está sempre ligada nas novidades, quase 30% dos brasileiros ainda usam o Windows 10. E mais. É uma massa grande de pessoas. É uma quantidade gigantesca de pessoas que podem ficar vulneráveis. E vão ficar vulneráveis. Elas não podem ficar vulneráveis. Elas com certeza vão ficar vulneráveis. E uma outra coisa importante também de trazer para essa história é que o Windows 10, ele demorou para ser ultrapassado pela versão atual do novo Windows. Ou seja, ele é muito popular ainda. O Windows 11, que é o sucessor, que é aquele sistema para onde as pessoas têm que migrar, caso elas não queiram ficar vulneráveis aos cybercriminosos, ele só passou o Windows 10 agora em julho de 2025, ou seja, 3 meses antes de o Windows 10 morrer. E agora o Windows 11 tem o quê? 70% dos computadores ainda já estão rodando o Windows 11. Só que a perspectiva desses 30% de brasileiros
começar a adotarem um sistema operacional um pouco mais recente, um pouco mais moderno, não existe. Uhum. E tem uma dificuldade também, né? Porque um outro ponto importante é que o Windows 10 ele funciona relativamente em computadores mais novos, não é? Que acho que são fabricados após 2017. Ou seja, Exato. o que vai levar então a pessoa a não migrar só o sistema operacional, mas ter que trocar o hardware. E aí muitas vezes isso acaba sendo impeditivo. Então, soluções aí que existem é, por exemplo, migrar para sistema Linux, que aí fica mais difícil ainda para os usuários finais, né? Mas é uma situação interessante. Essa é uma solução bem provável. Foi Pra lá, otimista demais. Foi né? otimista demais. Tá Mas bom. o lance é o seguinte: as firmas que detectam as vendas de computador, elas mostram que nos 2 primeiros trimestres de 2025, a venda de computadores deu uma subida. Ela vinha caindo nos anos anteriores e tal. A IDC mostrou que a venda de computadores no segundo semestre subiu 3,7%. E no terceiro, mas só que para o terceiro trimestre, a perspectiva é que caia. Uhum. Ou seja, as pessoas que queriam comprar novos computadores já compraram. Uhum. Quem comprou, já comprou. Quem não quer comprar, não vai comprar. E a expectativa das consultorias que fazem análise de vendas é que essa venda de computadores só vai subir de novo em 2026, no comecinho do ano. Ou seja, os criminosos vão ter o quê aí, ó? Outubro, que morre o Windows 4, 10. 5, 3 meses aí. 3 meses 4 de meses janela de para janela pra torar. poder explorar demais as várias vulnerabilidades que eles vão achar no Windows 10. Ou seja, brasileiros em risco porque não fizeram a migração do Windows 10. Ou então utilize a alternativa que a gente tá falando aqui, migre para o Linux. Elton, você viu que chegou um chat aí no Spotify? O que te lembra isso? Chat no Spotify, é a integração do Chat GPT com o Spotify, porque chat pra mim hoje em dia é isso daí, né? A não ser que você esteja falando chat das antigas, tipo chat wall, que inclusive existe, viu? Ainda existe. E tá hoje em dia... vivinho da Silva. Vivinho, você gosta dessa palavra? Tá. Vivinho, e hoje em dia virou um lugar onde as pessoas se encontram, viu? Ó, tá vendo? É. Então. E... Mas não é isso, né? Não é. Poderia ser, inclusive, né? Poderia ser um chatbot ali pra você pedir músicas, algo parecido com o que Netflix tá fazendo. Exato. Né? De você ter uma conversa ali sobre os conteúdos. Não, mas é um chat mesmo. Tipo, igual das antigas, igual do chat do UOL mesmo, pra conversar entre pessoas. Nossa, dentro isso do tem... Spotify. Isso tem um quê de déjà vu. Eu já vi isso antes, sabe? Eu acho que parece que existiu isso, existiu anos atrás, mas depois foi descontinuado e agora a Spotify ela tá investindo novamente nisso, mas não porque eles querem, simplesmente, foi pedidos de usuários. Ah, sério? Sério, Tipo, porque quando a galera pede música, o cara vai lá e toca a música. É, exato, assim, foi pedido de usuário para ter esse novo chat dentro do Spotify, que vai impulsionar a interação entre as pessoas. Por quê? Qual que é o grande lance, Sr. Elton? Não necessariamente esse chat vai ser para ficar conversando, né? Você tem outras formas de conversar ali no dia a dia. Você não vai trocar o zap pelo chat do Spotify. Mas as pessoas sentiam falta de como compartilhar músicas. Porque hoje você tá vendo um videozinho lá engraçado no TikTok ou no Instagram, aí você clica no botão compartilhar e você manda pro seu amigo. Sim. Essa funcionalidade não existia no Spotify. Então, com essa nova funcionalidade chamada Messages, você pode adicionar seus amigos e aí você pode mandar mensagem para ele, mas na hora que você está escutando uma música, gostou, lembrou de alguém, clica ali no botãozinho de compartilhar, ele vai aparecer várias opções, inclusive as outras plataformas, só que agora ele já aparece o nome dos seus amigos, você clica e vai direto para a pessoa. Né? Então é uma nova forma de interação ali dentro desse universo da música, eles querem impulsionar isso. Eu testei, fiz alguns testes assim. Você não me mandou música nenhuma, cara. Eu não te mandei porque Você tá com vergonha Você tá com vergonha do seu gosto musical? Não, cara, tô com vergonha que eu não te tenho no meu Spotify, cara. Cara, é pior ainda, É um viu? relacionamento não tão intenso assim, né? Pois é. Mas eu tenho poucas pessoas também, então... Mas assim, é um pouco complicadinho. E acho que as funcionalidades do Spotify, a user experience do Spotify também não ajuda muito para muitas coisas, né? Mas para acessar o mecanismo de mensagens, eles não têm um ícone, sabe? Específico. Não? Não. Não, um DM do Spotify não tem? Não tem. Você tem que ir clicar lá no botãozinho em cima que tem o seu rostinho, Sim, onde abre as configurações, aí vai ter uma opção lá, mensagens. sim. Fica bem escondido mesmo, assim. Então, eles não estão priorizando isso ali.
Mas para compartilhamento de música funciona bem, porque você clica e ele já aparece para quem você quer mandar. Esse caminho complicado aí é pra pessoa pensar bem, né? Antes Pra de pensar mandar bem se música quer ficar pros amigos. conversando ou se quer escutar música, né? Mas só que aí é um ponto importante que talvez essa dificuldade e essa funcionalidade menos óbvia, da onde tá a opção, porque se tivesse uma cartinha ali, sabe, Sim. naquela barra de baixo, talvez trouxesse um engajamento maior. Então, muitas pessoas ainda nem sabem dessa funcionalidade. Então, a gente tá comentando aqui em primeira mão e deu tilt. Pra mim, o que tá aparecendo é que o Spotify já viu que essa ferramenta morreu lá no passado, porque Morreu. ninguém usava. Isso. Uma galera aí pediu, Uhum. e aí ele colocou num lugar escondido, porque se flopar nunca existiu, sabe? Aquela coisa que tá rolando na internet. Se der errado, a gente nunca fez, fica tranquilo. Tal, mas, de todo modo, o Spotify tem tentado se tornar uma plataforma para além da música, né? Uhum. A gente viu que eles lançaram uma coisa parecida com o Reels, Uhum. que você segue artistas e eles publicam coisas que não tem nada a ver ou com a música, ou com o podcast, ou com o show que eles fizeram. E tem uma coisa interessante que essa eu uso, e eu acho que essa é Qual fácil, que é? Conta. que é o Gen. Você pode fazer uma composição de playlists com outra pessoa que está conectada na mesma rede de Wi-Fi que você. Eu não sei se você já usou. Não, tô tentando processar aqui. Assim, Nunca ó. usei, mas eu tô tentando saber qual que é a finalidade disso. Você já fez festa Sim. em que as pessoas, cada uma podia colocar a sua própria música? Sim, Sempre dá errado. sempre Por dá quê? Alguém chega lá, não tá habituado com os controles, clica no play e atravessa a fila de todo mundo. Aham. Com o Gen não tem isso, porque aí você coloca na fila e aí a música vai pro final da fila e aí ela vai ser ouvida, mas não vai passar na frente de todo mundo. Respeita a ordem. Mas de todo modo, é uma coisa para você interagir com as pessoas no mundo físico. Essa função de mandar mensagem no Spotify me parece uma coisa a mais para você manter as pessoas conectadas. Uhum. E usar a plataforma ali como um hub de troca de Sim. conteúdo, né? Mas, de todo modo, isso parece um assunto que a gente já discutiu e deu tilt, que é o Spotify se tornando cada vez mais também um jardim murado. Uhum. Ou seja, é uma plataforma o objetivo principal dentro. ali... Calma, não é manter dentro. Manter dentro da O objetivo plataforma. é ouvir música Mantendo dentro da plataforma. e fazer você ouvir música por mais tempo possível. Exato. E é isso, porque assim, as opções de compartilhar a música, antigamente você ia pra outra ferramenta, né? Então você Exato. mandava via WhatsApp, e aí, tipo, talvez a pessoa não acessasse, ou você saiu do Spotify, e aí você não volta mais, né? Então, claro, é isso, né? São funcionalidades que vão sendo incorporadas para gerar engajamento, tempo de uso e facilitar a troca e interação entre as pessoas. Agora, a gente vai precisar ver se vai vingar, certo? Exato. Porque eu achei bem escondidinha a funcionalidade. Vamos ver se vai ter engajamento das pessoas nisso. Da próxima vez que eu te perguntar por que você não me manda música, você pode dizer que a ferramenta não existe mais. Você pode ser cara de pau nesse nível. Pra isso eu vou ter que te adicionar antes no Spotify. Mas eu vou fazer isso assim que acabar o episódio. Pro Diogo me adicionar entre os amigos do Spotify, me mandar as músicas que ele tem vergonha de compartilhar com todo mundo, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Elton Simões Gomes. Eu sou o Joe Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL pros humanos por trás das máquinas. Até mais. Qual?